Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da costura de uma camisa com decote quadrado, que é esse modelinho aqui, ó. E essa camisa ela tem franzido nessa parte aqui da frente, entre essa palhinha do decote quadrado, e ela tem também um franzido aqui nas costas. Manga com franzido localizado na cabeça de manga e punho aqui, ó, e boca de manga com franzido localizado também. Então vai ser o passo a passo da costura dessa camisa. O molde dessa peça vocês já encontram disponível lá na minha loja de moldes. Tem duas opções, a opção de você comprar esse molde com grade completa do PPL GG e também tem a opção de você comprar apenas um tamanho desse molde, caso você costure por hobby ou costure só pra você. Vou deixar os dois links aqui embaixo para vocês irem lá conferir. O tecido que eu usei nessa peça foi o linho misto, que é lá da Tela Tecidos. Vou deixar o link da loja aqui para vocês, que é uma loja online que entrega para o Brasil todo. Mas vocês podem usar outros tecidos, como viscose, viscoline, pode usar crepe, tricoline, enfim. Outros tecidos, indico sempre você trabalhar para essa peça tecido plano, por ser um modelo que vai botões caseado, tem essa palhinha que vai ser entretelado. Então, para esse tipo de peça, o legal é você trabalhar com tecido plano, que é o tecido que não estica. Então é isso, espero muito que gostem do passo a passo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo e agora bora conferir o passo a passo. Bom, tô com todas as partes aqui que compõem a minha blusa e eu vou iniciar aqui aplicando a entretela nas partezinhas que eu vou entretelar, que é a parte da vista de botões. Então eu tenho aqui já as duas partezinhas e eu tenho já a minha entretela cortada, que eu usei o mesmo molde que eu usei para cortar a vista, eu usei para cortar a entretela. A entretela, para você saber o lado que você vai colar no tecido, é esse lado, ó, que tem esse leve brilho. É o lado que a gente vai posicionar voltado para o tecido. E agora eu vou lá no ferro passar para colar a entretela na vista. Apliquei aqui então a parte da vista, vou deixar de lado por enquanto. E agora eu venho aqui para a parte, ó, do decote frente. Posicionei também a entretela. Essa parte do decote frente e costa será duplo. E aí eu vou estar entretelando apenas uma camada. Se você quiser entretelar as duas camadas do decote frente e decote costas, pode, mas nesse caso estou usando entretela fina e vou entretelar apenas uma camada. Então daí essa outra parte aqui do decote que vai entrar aqui depois, ó, ela não vai ser entretelada, tá? Então eu já posicionei aqui a parte do brilho voltada para o tecido para passá-la no ferro. Vou aproveitar também já pegar uma camada do decote costas e vou pegar aqui a entretela desse decote costas, ó. Vou posicionar a parte do brilho aqui pro tecido também. E também já vou pegar aqui a parte do punho, tá? O punho eu cortei no sentido contrário, propositalmente mesmo. Vou pegar a entretela do punho e também colocar aqui a parte do brilho da entretela voltada pro tecido. Agora eu vou lá pro ferro vincar essas partezinhas também. Bom, então o primeiro passo aqui para montagem, eu vou fazer todas as partes que são franzidas nessa peça. Então vou lá para a máquina reta, vou alterar o meu ponto para o mais largo que eu tenho disponível na máquina, que no caso da minha máquina industrial é o ponto número 5. E eu vou franzir aqui, ó, peguei a parte da frente, essa partezinha que depois a gente vai encaixar aqui o decote frente é com 15 centímetros. Vou fazer isso nas duas partes, depois eu já pego aqui a parte das costas, ó. A costas ela já é inteiriça assim, ó, que ela foi cortada na dobra do tecido. Então aqui eu vou franzir dessa parte até essa outra parte com 34 centímetros. Bom, então aqui eu vou pegar a parte da frente, costas, para franzir ali onde eu passei a costura, mas eu já vou mostrar aqui a parte da frente, que eu já franzi, apliquei vista de botões
e já apliquei aqui o decote, né, o recortezinho que eu tenho aqui do decote frente. E a outra parte da frente eu vou fazer com vocês, tá? Todo esse processo. Vou começar aqui pela parte das costas, então. Teve o lado que eu deixei o retrocesso, que é esse lado aqui, ó, que eu fiz retrocesso para iniciar a costura. Desse outro lado, deixei somente linha solta, sem dar retrocesso, que é para eu conseguir puxar aqui, ó, uma das linhas e fazer o franzido. A parte das costas, então, eu vou franzir aqui, deixando pronto com 34 centímetros. E agora aqui, chegando na medida de 34, eu pego e faço alguns nós aqui para segurar realmente essa costura. Então, aqui ficou pronto com 34. E essa parte da frente, ó, também tem a parte que eu dei o retrocesso, que foi aqui. E esse outro lado, ó, eu deixei a linha solta, que é para eu conseguir franzir. Ó, pronto com 15. Agora eu pego esse restante de linha e faço o mesmo processo. Vou dar alguns nós para segurar esse franzido. Aqui, então, eu já fiz esse lado, apliquei vista de botões e decote frente. Eu vou fazer agora esse outro lado com vocês. Então, aqui a gente sempre coloca espelhado para não se confundir, né? No caso, como eu tenho tecido de linho misto, que dá para usar dos dois lados. A estampa, ela não tem diferenciação do lado direito e avesso. O bom é você visualizar a peça aqui espelhada. Então, agora a gente precisa aplicar, ó, aqui a peça dessa forma. Direito da vista com o avesso aqui da parte da frente, do centro-frente. Vou jogar no franzido mais pra cá e vou pegar desde essa pontinha aqui, ó, e vou aplicar ele por inteiro aqui no centro-frente. Pode pôr alguns alfinetes para segurar. Agora eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costura aqui com a distância de 1 centímetro para unir vista no centro-frente. Agora eu vou lá pro ferro e eu vou vincar toda essa sobra aqui de margem de costura aqui pro lado da vista. E vou pegar essa outra beiradinha da vista, vou dobrar também cerca de 1 centímetro, vincar no ferro. Porque depois eu vou dobrar aqui, dobra, ó, sobre esse restinho de margem de costura, que a gente tem a costura que uniu vista com parte do centro-frente. Então, vou aplicar essa dobra em cima dessa costura e também vou passar o ferro para vincar toda essa minha vista. E agora eu vou lá pra máquina reta passar uma costura aqui, ó, pra colocar essa dobrinha em cima dessa costura que eu tenho aqui. E vou rebater uma costura lá na máquina reta, pra fechar essa parte da vista. Bom, apliquei então a minha vista aqui no centro-frente, ó, vinquei ela. Agora eu peguei aqui as duas partezinhas para montar a parte do decote frente. Então aqui a gente posiciona direito com direito, já posicionei aqui, ó. E eu vou lá para a máquina reta e eu vou passar uma costura com a distância de 1 centímetro no centro-frente, nessa região do decote quadrado. E fique em aberto essa parte aqui do ombro, parte da cava e essa parte inferior. Ó, e aqui, então, o que eu faço é,
chegar com um pique bem próximo da costura que eu fiz nessa quina do decote quadrado, que é para facilitar na hora de virar pro lado direito. Pode fazer alguns piquezinhos aqui, mas sem pegar na costura. Agora a gente vira aqui pro lado direito, ó, isso facilita que faça esse cantinho bem certo. E aqui a gente pode tirar o excesso, ó, de tecido. Aqui a gente pode empurrar com a tesoura esse bico, para deixar ele no formato bem assentadinho. E agora eu vou lá pro ferro para vincar esse decote quadrado. Aqui eu vou vincar então esse decote quadrado e também já vou aproveitar para virar aqui, ó, 1 centímetro nessa parte e nessa parte aqui de baixo também eu viro 1 centímetro, dobra sobre dobra, vincado, para facilitar a gente aplicar aquela parte inferior da blusa. Agora eu vou aplicar então essa parte do franzido dentro dessa parte do decote frente. Então aqui a gente tem que analisar, ver se o franzido tá espalhado bem certinho. Vou encaixar então aqui. Pode até colocar alguns alfinetes para segurar, tá? Essa parte do decote, segurar essa partezinha inferior. Aqui a parte que tá voltada pro lado direito da minha frente é a parte que tá com a entretela. Então a gente deixa essa camada voltada pro lado direito da nossa peça. E agora eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, pra fixar essa parte do decote nessa parte inferior. Então, ficou pronta assim a parte da frente. Agora a gente deixa ela de lado aqui um pouquinho. Vamos para a parte das costas. Aqui nas costas a gente tem o mesmo processo da frente, tá? Então, a gente vai ter também aquelas duas partezinhas, vai fazer esse decote costas. Então, aqui a gente vai posicionar direito com direito. E eu vou lá para a máquina reta também, passar uma costura aqui nesse decote total, para fechar esse decote quadrado. A gente deixa em aberto parte de ombro, parte de cava e essa parte inferior. Agora aqui nesse decote quadrado, assim como eu fiz no decote frente, eu venho com um pique, ó, bem próximo da costura, porém sem pegar na costura, ó, desta forma, para facilitar quando a gente virar essa partezinha do decote pro lado direito. Se quiser fazer outros piques aqui, ó, também pode. Aqui a gente pode tirar nessa pontinha o excesso, só. Se aqui ficar repuxando, ó, nessa quina do decote quadrado, é porque você precisa voltar pro lado avesso e chegar com esse pique em diagonal mais próximo ainda da costura. Agora eu vou lá pro ferro, vou vincar esse meu decote quadrado, assim como eu fiz na parte do decote frente. E eu já vou aproveitar que vou estar lá no ferro também, vou dobrar aqui, ó, nessa parte inferior, onde a gente vai aplicar essa parte de baixo aqui do franzido, né, escondendo o franzido aqui dentro. Eu viro cerca de 1 centímetro, vinco no ferro e nessa partezinha de baixo também, ó. Vinco 1 centímetro lá no ferro também, pra gente colocar dobra sobre dobra e conseguir embutir a parte do franzido aqui dentro. Bom, então agora eu deixo aqui, ó, a parte da entretela fica pro lado direito da peça.
E eu vou encaixar essa parte franzida aqui dentro e aplicar alguns alfinetes para segurar essas duas partes juntas. E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui na beiradinha para unir e para fechar essa parte do decote com essa parte inferior das costas. Agora eu vou unir a parte do ombro. Esse lado aqui da peça, ó, eu já apliquei, já fechei aqui o ombro, já apliquei a manga, já fiz o acabamento aqui do punho, ó, da peça. Então, essa parte aqui, esse lado direito da minha peça frente já está toda pronta. Vou fazer esse outro lado com vocês. Então, aqui nesse caso, vamos posicionar direito com direito. Então, vou virar aqui, ó, pra gente ter o direito da parte das costas, ombro, né? Com o direito aqui da parte frente, que é a parte que a gente tem entretela, tá? Se você tiver dúvida. E a gente vai embutir essa parte da frente, ó, dentro da parte do ombro das costas. Então, eu abro aqui, ó, essa parte das costas, que também é duplo, e faço como se fosse um sanduichinho aqui, ó. Então, eu vou colocar ele por aqui. E agora eu vou lá na máquina reta para unir essas 4 camadas de tecido, que é 2 camadas do ombro costas e 2 camadas do ombro frente, passando uma costura com a distância de 1 centímetro na máquina reta. Aqui a gente pode cortar um pouco desse excesso, ó, de margem de costura, para virar aqui pro lado direito. Ó, e ficou assim o nosso ombro embutido. Agora, o que eu vou precisar fazer vai ser aplicar aqui a minha manga, né? Eu já apliquei do outro lado, e a gente tem esse outro lado aqui para aplicar. Então, para isso, eu vou pegar aqui a minha manga. Eu tenho aqui, ó, piques, tá? 3 piques. 2 piques, que são esses aqui, ó, das laterais, indica da onde eu vou fazer o franzido localizado na cabeça de manga. Quem adquiriu o molde da lojinha, vocês têm o quanto franzir para cada tamanho. Então, nesse tamanho P, eu vou franzir com 10 centímetros de pique a pique. Esse pique do centro é o pique que vai ficar centralizado com a costura de ombro. E para você saber o lado que vai posicionar aqui na parte da cava frente, é só você dobrar sua manga assim, ó. O lado que ficar menor, mais cavadinho aqui, é o lado que a gente vai encaixar na cava frente. E daí você pode até fazer um pique para identificar esse lado que será aplicado aqui na cava frente. Então, vou lá para a máquina reta, vou soltar meu ponto no número 5, que é o meu ponto maior. Vou iniciar aqui no primeiro pique dando retrocesso e finalizo aqui nesse último pique sem retrocesso e deixo um pouco de linha solta, que é para eu conseguir fazer o franzido localizado na cabeça de manga. Já aqui na boca de manga também teremos um franzido localizado, então eu também posso dar um retrocesso aqui e passar uma costura na máquina reta, deixando linha solta do outro lado, que é pra gente também conseguir fazer esse franzido localizado na boca de manga. Aqui então esse processo, ó, da costura. Aqui é o lado que eu deixei o retrocesso e aqui é o lado que eu deixei linha solta. Então, do lado que eu deixei linha solta é onde eu consigo, ó, manusear esse franzido, tá? Eu faço o franzido na medida que eu quero. Como eu falei pra vocês, aqui vai ficar pronto de 10 centímetros. Confiro se tá nessa medida, se precisa soltar mais, ó, ficou com 9. Então, eu solto 1 centímetro a mais, ó, 10 centímetros. E aí, mesmo processo que a gente fez na parte da frente e costas. Com a sobra aqui de linha, eu faço aquele nozinho que é para segurar essa costura do franzido.
distribuo aqui novamente esse franzido localizado. Mesma coisa na boca aqui da manga, só que aqui eu já deixo com 24 centímetros. Lembrando que cada tamanho é uma medida diferente, tá? Então, se você tem um molde em mãos, você segue a medida que tá pedindo no tamanho que você tá trabalhando nessa modelagem. Então, aqui, ó, o lado que tá sem retrocesso é o lado que eu consigo puxar a linha para fazer esse franzido. E aqui a gente também, ó, vai distribuindo esse franzido por igual. Agora eu vou aplicar a minha manga aqui na cava. Então aqui eu já tô com ela posicionada lado direito. Vou pegar aqui o lado que eu fiz o piquezinho, que indica que eu vou encaixar na cava à frente. E vou colocar aqui ponta com ponta, por alguns alfinetes para segurar a manga na cava. E deixo mais distante, porque aqui eu já vou passar a costura primeiro na máquina overlock e depois na máquina reta. E agora eu vou lá na máquina overlock, passo uma costura para unir manga na cava e depois uma costura na máquina reta. Agora eu vou fechar aqui a parte da lateral, que eu apliquei essa manga. Então, eu vou posicionar aqui costura de manga com costura de manga dos dois lados, ó, fazer casar bem certinho. E eu vou lá para a máquina overlock passar uma costura aqui para fechar toda essa lateral e em seguida uma costura na máquina reta. Desse lado eu já apliquei o punho, então esse outro lado que eu fechei a manga, agora eu vou aplicar o meu punho, que eu cortei, ó, no sentido contrário às listras, propositalmente, tá? Então aqui nesse caso, como esse punho ele vai ser aplicado na over e reta, a gente não tem aqui uma abertura, ó, eu preciso montar ele primeiro, tá? Então eu vou dobrar ele aqui, ó, pelo lado direito, ele já tá com a entretela aplicada, né? E eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura aqui, ó, com a distância de 1 centímetro. Aqui agora eu vou virar esse punho pro lado direito, vou dobrar ele ao meio, vou acertar aqui parte de costura com costura. Agora eu viro minha manga aqui do lado avesso, ó, e eu vou aplicar ele aqui por dentro. Vou alinhar a costura desse punho com a costura aqui da manga, da lateral da manga. Ele vai encaixar bem certinho aqui, ó, na boca de manga total. Se quiser pôr uns alfinetes aqui pra segurar, pode. E agora eu vou lá pra máquina overlock, passar uma costura pra unir punho na boca de manga e depois uma costura na máquina reta.
Bom, então punho aplicado aqui na boca de manga. E agora o que falta aqui é fazer a parte de bainha. Então aqui eu vou fazer 2 dobras de 1 centímetro e passar uma costura na máquina reta para fazer o acabamento aqui da barra. Bom, então o processo de confecção da peça finalizado, aqui ficou a parte, ó, da bainha feita. Agora eu vou passar essa peça bem certinho. E eu tenho aqui o meu gabarito, ó, da vista de botões, que é pra saber onde eu vou fazer os caseados pra essa peça. Então eu vou casear desse lado, do lado direito da peça, e do lado esquerdo é onde eu vou aplicar os botões, tá? Daí você pode escolher os botões da sua preferência. Cada tamanho tem um gabarito, né, pra essa parte aqui da vista, com a distribuição da vista de botões. Aí você segue o seu gabarito, o tamanho que você está confeccionando, faz as marcações. Aqui você pode perfurar essa partezinha para marcar aqui, tá? Ou eu gosto de pôr aqui do lado e eu faço a marcação assim, ó, por exemplo, tá? Eu vou fazer o caseado deitadinho assim, ó. Ou se você quiser fazer na vertical também pode, tá? Então eu vou deixando ele aqui de ladinho só pra eu meio que me guiar, ter essa marcação dos caseados. E depois eu faço o caseado, abro ele e na parte aqui que eu abri o caseado eu marco aonde eu vou aplicar os botões. Então é isso, espero muito que tenham gostado do passo a passo. Agora fiquem com o resultado final da peça no corpo. Beijos e até o próximo vídeo.